Então, a pessoa que trabalha no Customs and Border Patrol, que teve acesso ao sistema, isso já está documentado, os advogados já têm o nome das pessoas, tem dados concretos da pessoa que inseriu os dados, e essa pessoa tem relacionamento próximo com assessores aí do gabinete onde foi expedida a prisão do Felipe Martins, de mandante de cometer um crime federal dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma ação criminal. Essa ação criminal, se a pessoa não aparecer para se defender ou nos Estados Unidos, vai ser julgado e condenado à revelia, e isso pode gerar uma inclusão dos mandantes desse ato aqui nos Estados Unidos na lista da Interpol de procurados no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, procurados no mundo inteiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Avaliado em 5 milhões de reais, imóvel de Mota custou 125 mil. Apartamento de luxo do presidente da Câmara fica em João Pessoa. Um apartamento da família do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, localizado em João Pessoa, foi avaliado em 5 milhões de reais. O que chama a atenção é que a compra do imóvel de luxo foi registrado em 23 de janeiro deste ano por modestos 125 mil reais. A transação foi concretizada pouco mais de uma semana antes do político assumir a presidência da Câmara dos Deputados. De acordo com a matrícula do imóvel, o valor fiscal do bem é de 3,8 milhões de reais. No ano de 2022, Hugo Mota declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio no valor de 1,1 milhão. Atualmente, o salário de parlamentar é de 46 mil. As informações são do site UOL. Isso quer fazer do povo brasileiro de palhaço. Enquanto isso, seria risório se não fosse trágico. PF vê possibilidade de Bolsonaro pular muro de casa, diz colunista. Corporação teria feito o estudo da vizinhança do ex-presidente. Claro, Bolsonaro com 70 anos de idade, com uma baita cirurgia na barriga há poucos dias, iria pular o muro. Só na cabeça desses lunáticos. Trump diz que mudará regras para a votação nos Estados Unidos. Republicano quer regras válidas em todos os estados. O presidente Donald Trump declarou na noite deste sábado que deve emitir um decreto para mudar algumas regras eleitorais dos Estados Unidos. A nova legislação seria válida em todo o território nacional, além de defender a apresentação obrigatória de um documento de identificação na hora do voto pelos eleitores. O republicano afirmou que pretende restringir os casos onde o voto por correspondência é permitido. O documento de identificação deve ser apresentado por cada um que votar, sem exceções. Vou emitir um decreto que torna esse documento uma obrigação. Além disso, nada de voto por correspondência, exceto para aqueles que estão muito doentes e para os militares que estão distantes. Vamos utilizar somente cédulas eleitorais, escreveu Donald Trump em comunicado. O governo Trump está jogando bruto. Jason Miller, ex-assessor do Lourão e dono da rede Getter, anunciou que o STF torna impossível existir oposição no Brasil e prende pessoas por divergência política. O Miller revelou que a Suprema Corte tem uma polícia secreta que acusa, julga, condena e prende sem direito a recurso. O Miller relatou a conhecidos retirados da Casa Branca à noite, ou melhor, relatou que tem gente tirada de casa à noite, agredidos pela polícia do STF e com contas bancárias congeladas. Né? Imagina quantas vozes já foram caladas por esse regime até agora. Miller também comparou o STF a uma inquisição espanhola e disse que Moraes quer prender Bolsonaro por 35 anos com acusações falsas. Denunciou também o mesmo juiz que censura redes sociais permite a influência do Partido Comunista Chinês no Brasil. Ele também afirmou que o Trump está atento às atividades antidemocráticas e que isso afeta todo o hemisfério ocidental. Minha cara Fernanda Fernandes, o bicho está pegando para o lado de cá, hein? Os americanos já perceberam que aqui o Brasil é uma tirania, que é uma parceria entre
o executivo, o judiciário e o regime chinês. Isso está claro. Isso está claro para o mundo inteiro e só aqui no Brasil que o governo Lula, que os amigos do STF, que os amantes da ditadura não conseguem admitir, porque eles também já sabem dessa verdade, eles sabem o que está acontecendo aqui, mas ele não consegue admitir, eles não conseguem admitir. E o que nós vemos é diante desse cenário humilhante, vergonhoso que o Brasil enfrenta hoje fora daqui, o que a gente vê aqui é uma manobra, uma tentativa de fazer com que a população compre a ideia de uma imagem bacana, de uma imagem boazinha do Lula e do Alexandre de Moraes. É o Lula essa semana usando bonezinho com frase motivacional para atrair o carisma da população, mudando o slogan do governo para que o povo acredite que o governo Lula está ao lado do povo, quando nós bem sabemos que o último lugar que esse governo está é ao lado do povo. É Alexandre de Moraes se reunindo com influenciadores, fazendo selfie, videozinho engraçado, para bancar a ideia de que ele é um cara legal. E, infelizmente, a nossa população desprovida de informação, porque a maioria do nosso povo ainda se alimenta do que a TV aberta passa de informação, do que a mídia comprada pelo governo passa de informação, e esse povo vai comprando essa ideia de que o Lula está ao lado do povo, de que Alexandre de Moraes é o salvador da pátria, quando nós muito bem sabemos que não é. E essas narrativas falsas, elas são o modus operandi da esquerda. Bolsonaro está sendo processado por acusações que nunca serão capazes na história de serem provadas, e o próprio Alexandre de Moraes sabe disso. O Lula fez hoje uma acusação contra o Nicolas Ferreira absurda. E olha o nível de irracionalidade dessa turma. A acusação, uma das justificativas para tentarem associar o Nicolas ao crime organizado seria a prisão de um primo dele há tempos recentes aí, preso portando alguma quantidade de maconha, um primo que ele nem se relaciona. Olha que insano. E aí vem um deputado do PT se aproveitar dessa onda, pedir a prisão do Nicolas para que a família seja organizada por essa relação criminosa. É surreal o que nós vemos acontecer. E enquanto isso, Lula banca a imagem de que foi preso injustamente. Ele foi, o Bolsonaro não. O Janones até hoje não acertou as suas contas e não vai acertar por todos os crimes que confessadamente ele cometeu, porque ele admite, não diretamente, mas ele admite os crimes que foram cometidos por ele. E o que a gente vê hoje é o nosso judiciário completamente com ações completamente pessoais, com vinganças pessoais, e a justiça caminhando cada vez mais longe das decisões que têm acontecido no judiciário brasileiro. O mundo inteiro já reconhece isso, mas aqui no Brasil tem sido cada vez mais difícil vermos esta verdade ser admitida. Pois é, você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. E Fred Rodrigues, aqui no Brasil a gente está vendo o modelo chinês sendo copiado do ponto de vista político e estrutural, né? E aí o Estado brasileiro é arrumadinho para isso, tem tudo para promover a tirania tupiniquim. E é esse Estado estrutural que a gente tem que combater, mudar. E você que é um cara jovem, tem que ser um daqueles que vai para essa luta e para essa briga, né? Obrigado, Serrão. Obrigado pelo jovem. Já estou com meus 40 anos, mas te agradeço de qualquer forma. E sim, eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. A gente precisa lutar nessa direção. E eu diria que até além de estruturar, o modelo chinês pode ser implementado aqui até mesmo no meio militar. A gente viu que já há alianças aí do exército nosso, né, do nosso comandante geral, com alianças do exército chinês para exercícios em conjunto. Então é o que realmente deixa a gente muito preocupado, a forma como o Brasil se aproximou da tirania de uma forma tão rápida, tão voraz. Hoje o Brasil é referência de tirania no mundo inteiro. Nós estamos na vanguarda do atraso de todos os direitos humanos, principalmente a liberdade de expressão, que na minha opinião é o seu direito depois da vida, claro, o mais importante. Sem sua liberdade de expressão, todas as suas outras liberdades são
meras ilusões, elas não servem para nada porque você não pode defendê-las sem a liberdade de expressão. Então, desde que o Moraes abriu, o Toffoli, perdão, abriu aquele inquérito, né, o 4781, em março de 2019, abril de 2019, e desde então o Moraes entregou para o Moraes, sem sortear a relatoria, entregou para o Moraes tocar, e o Moraes já abriu uma sequência de outros inquéritos, né, abriram esse precedente. Por quê? Para colocar a direita sempre sob aquela nuvem negra da imposição de pensamento político. Então, qualquer pessoa que ofenda ou ofenda algo que o STF julgue como um pilar democrático, que a gente sabe que é uma abrangência muito grande do pensamento deles, né? O que eles entendem por democracia não costuma ser democracia nas democracias e repúblicas do mundo. A verdade é que o que eles querem é puxar todas essas pessoas para dentro do foro deles, para pegar pessoas comuns e julgarem no foro privilegiado do STF, que nada mais é ficar sob a tutela do adversário ideológico da direita, que é assim que eles se posicionam. Fala não minha, fala do próprio Barroso, que diz que derrotou o bolsonarismo. Então hoje a gente está numa situação, Serrão, onde a gente não sabe onde termina o governo petista e onde começa o STF. E eu não falo isso só porque lá no STF tem indicado um ex-advogado do PT, que é o Toffoli, que se você contar isso nos Estados Unidos, né? Alguém indicou, o Trump indicou o ex-advogado dele para a Suprema Corte. Ia ser um absurdo, né? Provavelmente motivo de impeachment. Mas por quê? Ministros saem do STF e vão para o governo petista, como Lewandowski fez. E saem do governo petista e vão para o STF, como o Dino fez. Né? E fora que tem mais um advogado Lula lá também, que é o Zanin. Então, o mundo não sabe, eu não sei, acho que ninguém no Brasil sabe onde termina o STF, onde começa o governo petista e vice-versa, e isso obviamente gera não só uma sensação de insegurança, mas uma insegurança fática no Brasil, onde você não sabe aonde você pode se posicionar, até onde você pode ir, quais críticas esses poderosos querem ouvir. No Brasil hoje os poderosos escolhem quais críticas eles querem receber. Isso, obviamente, nos rebaixa como democracia, nos rebaixa como república, nos rebaixa como uma nação digna de ostentar o título de protetora dos direitos humanos. E é por isso que hoje, talvez, como poucas vezes antes vistas no mundo, nós temos um ministro da Suprema Corte sendo reconhecido não só como violador dos direitos humanos, mas perigo, referência de perigo a outras democracias. E para terminar, de soberania, a gente sabe que eles não defendem isso. O Lula não defende soberania. Quando o Evo Morales tomou as nossas refinarias na Bolívia, o Lula ficou quieto. Aí falou, depois comprou pelo valor que quis, pagou o valor que quis. E foram tomadas, assim, foram ocupadas pelos militares na Bolívia. Fora, obviamente, a associação com o Foro de São Paulo, que não é uma organização que privilegia a soberania e a identidade nacional, não. É uma organização supranacional para impor valores internacionais de esquerda em vários países. Ou seja, não tem nada de defender a soberania aqui. Infelizmente, estamos reféns de um sistema que não só agride os direitos humanos, mas também agride até mesmo a soberania que eles fingem defender. O advogado de Felipe Martins revelou um documento que comprova fraude no sistema migratório americano. A adulteração ocorreu no ano de 2024, quando Felipe Martins estava preso, impossibilitando sua participação. Jeffrey Schickini afirma que os registros originais foram preservados e a fraude foi identificada. A defesa reuniu elementos para uma ação criminal contra os responsáveis por essa adulteração. Qualquer tentativa de alteração retroativa dos arquivos poderá ser detectada. O advogado também promete revelar mais detalhes da trama para criminalizar o ex-assessor de Jair Bolsonaro. Maurício Galante, um fato desse nos Estados Unidos, lá já está sendo apurado com todo rigor, e quando se descobre esse tipo de falcatrua, a punição costuma ser pesada, né? Olha, é um crime federal, manipulação, adulteração de registro de imigração aqui nos Estados Unidos. Porque é um crime que atenta contra a segurança nacional, criar um dado falso de entrada de estrangeiro no país. E esse caso concreto do Felipe Martins foi criado uma entrada falsa, e essa entrada falsa foi utilizada no Brasil para cometer mais crimes ainda. O crime de perseguição judicial, que está em curso aí, é questão de todo esse debate dessas sanções Magnitsky. Mas o mais interessante, o mais sério dessa trama toda é saber
quem é o mandante deste crime federal aqui dentro dos Estados Unidos. Então, a pessoa que trabalha no Customs and Border Patrol, que teve acesso ao sistema, isso já está documentado, os advogados já têm o nome das pessoas, eu vou me reter aqui de não falar muito sobre esse assunto, tem dados concretos da pessoa que inseriu os dados, e essa pessoa tem relacionamento próximo com assessores aí do gabinete onde foi expedida a prisão do Felipe Martins. Esse assunto vai vir à tona e não vai demorar muito, e isso pode gerar aí um caso de mandante de cometer um crime federal dentro dos Estados Unidos. Isso vai gerar uma ação criminal. Essa ação criminal, se a pessoa não aparecer para se defender ou nos Estados Unidos, vai ser julgado e condenado à revelia, e isso pode gerar uma inclusão dos mandantes desse ato aqui nos Estados Unidos na lista da Interpol de procurados no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, procurados no mundo inteiro. Maior jornal do mundo dá uma nova pancada suprema em Alexandre de Moraes. Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia, um bom domingo pra você. E que jeito melhor da gente começar um domingo do que com o The New York Times, o maior jornal do mundo, fazendo mais uma matéria explosiva, dando pedrada atrás de pedrada sobre os abusos do ministro Alexandre de Moraes? Gente, e essas pancadas, elas se tornam ainda mais relevantes, porque agora, na próxima terça-feira, dia 2 de setembro, vai começar o julgamento do Bolsonaro lá no Supremo. Agora a coisa fica realmente séria, com os 5 ministros da primeira turma do STF lendo seus votos ao vivo. O que nós todos sabemos vão ser para condenar o Bolsonaro, com exceção talvez ali do Fux, que pode nos trazer alguma surpresa. Vem comigo então, lê o que disse o The New York Times, jogando luz sobre praticamente todos os abusos supremos no julgamento do Bolsonaro. Dá uma olhadinha aí, ó. E isso, gente, começa logo no título da matéria e na linha fina. Mas antes, me conta aí como que foi seu sábado ontem, o que você vai fazer hoje. Ontem eu fui com a minha querida e amada mãe para a grande cidade de Dois Vizinhos. Um abraço querido e carinhoso, Dois Vizinhos. A gente foi pro aniversário do meu primo Flávio, que fez 60 anos de idade, e parabéns mais uma vez a você, Flávio. E sabe o que as pessoas mais me perguntaram lá na festa grande que ele deu? Se tem ou não tem esperança. E quando eu vejo o mundo entendendo os absurdos como você vê os absurdos que a gente vê aqui, ó, as pessoas revoltadas e que ano que vem tem eleições, isso tudo aí me dá um quentinho de esperança. Então bora ver aqui junto para renovar um pouco a nossa esperança. Ah, Deltan, mas você não falou o que você vai fazer hoje. Olha, segura aí que eu conto no final. Vamos aqui então direto ao ponto. Olha aí, o dilema democrático do Brasil. Como processar um presidente? Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, está a caminho de julgamento. Mas a sua trajetória até lá gerou preocupações de que o judiciário tenha ultrapassado os seus limites. Eu nunca vou me conformar, gente, com o fato de que nenhum grande jornal da imprensa tradicional brasileira consegue fazer algo tão simples assim, com uma análise crítica do STF, como o New York Times faz aqui, faz sempre. Quando nós vemos a imprensa internacional fazendo o que a nossa imprensa deveria fazer, mas não faz, o sentimento que fica é de vergonha. Mas vamos aqui para os trechos mais duros contra Alexandre de Moraes nessa matéria. Olha aqui. No entanto, a maneira como o Brasil fez isso, como processou o ex-presidente, deixou a nação às voltas com questões desconfortáveis sobre a própria democracia que ela buscava proteger. Essas questões começam com quem? Com o Supremo Tribunal Federal. O New York Times começa dizendo ou reforçando que estrangeiro nenhum consegue entender como que as vítimas dos crimes são os juízes dos casos. Ao falar que o STF se deu poderes extraordinários para combater Bolsonaro, liderar investigações, mesmo quando a vítima era o próprio tribunal. Isso é o suprassumo da ilegalidade, da parcialidade, da falta de isenção no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil já se tornou normal o juiz ser a própria vítima. Olha esse trecho aqui para em seguida a gente analisar juntos. Durante o período em que Bolsonaro liderou o país de 2019 a 2022,
O presidente e seus apoiadores ameaçaram juízes, questionaram eleições, sugeriram um golpe militar e desencadearam uma onda de falsidades disseminadas na internet. Em resposta, já vamos ver se isso aí é real ou não, tá? Em resposta, o juiz Moraes ordenou batidas policiais, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. Aqui, gente, o The New York Times ele comete um erro grave. Ele erra sobre a origem dos abusos de Moraes e do inquérito das fake news, que não foi nenhuma dessas ações aí que o jornal está imputando ao Bolsonaro e aos seus apoiadores. Mas sim, foi feito o inquérito das fake news para perseguir os procuradores da Lava Jato e anular uma apuração da Receita Federal sobre suspeitas de lavar dinheiro dos próprios ministros do STF e das suas esposas advogadas. Se você voltar lá atrás, no dia 1 do inquérito, essas eram as notícias que saíram no jornal. Inquérito instaurado contra o pessoal da Lava Jato. Me colocaram como alvo, colocaram outro colega, Joe Cassoro, como alvo, colocaram a Receita como alvo e poucos meses depois já estavam dando ordens contra a Receita Federal para parar as investigações contra os ministros. É impressionante como nenhum jornal, nem o The New York Times, acerta quando fala sobre a origem do inquérito das fake news. Mas, de qualquer forma, o New York Times continua sendo um dos poucos jornais que diz com clareza tudo o que o Moraes fez ao falar como ele fala ali, aliás, da censura e como fala também das prisões ilegais. Então bora seguir aqui, ó. No final do ano passado, algumas autoridades, juristas e advogados constitucionais brasileiros estavam levantando preocupações de que o juiz Moraes não tinha responsabilidade, não tinha accountability, e havia se recusado a abrir mão dos seus poderes expandidos, embora o senhor Bolsonaro estivesse fora do cargo havia 2 anos. Que pedrada! Que pedrada! Vocês lembram da Carmen Lúcia dizendo que a censura era ruim, mas ela ia admitir a censura só durante as eleições? Excepcionalmente? Mas aí a tal da censura que era exceção virou a regra e não acabou até hoje. Aliás, piorou. Mais uma pedrada aqui, ó. Olha aí. Para declarar Bolsonaro culpado, 3 dos 5 ministros do STF que supervisionam seu julgamento precisam votar pela condenação. Isso é considerado altamente provável, visto que a comissão, a panela ali de julgamento, a turma inclui o ministro Moraes, outro ministro que é ex-ministro de Justiça de Lula e um terceiro que é ex-advogado pessoal de Lula. Gente, qualquer pessoa entende, até criança entende que Bolsonaro tá ferrado porque lá tá cheio de aliado do Lula. O espanto é total e geral no mundo inteiro. Quem vai condenar Bolsonaro é a suposta vítima dele, Moraes, que também se coloca como notório inimigo de Bolsonaro. É Flávio Dino, ex-ministro de Justiça de Lula, que já chamou Bolsonaro de demônio, diabo, filho do demônio, e outras coisas também. E o Cristiano Zanin, que é ex-advogado pessoal de Lula, chegou a atuar como advogado contra Bolsonaro. Sabe aquela piada que a gente faz aqui no Brasil dizendo tente explicar isso aí a um estrangeiro, a um gringo? Pois é, gente, essa matéria é os gringos tentando explicar o Brasil para outros gringos e ninguém consegue entender o bananil.